Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Paz profunda. Eu venho aqui dar continuidade à leitura do livro Participando da Vida com os Florais de Bach, de Carmen Monari, a minha quarta edição. E hoje nós vamos falar sobre ele, o floral mais vendido do mundo, que é o Rescue Remedy. É o floral emergencial. Eu tenho aqui a versão de 30 ml e a versão de 10 ml. Essas duas empresas são as empresas que mais fabricam os florais, né? Uma é ligada à farmácia, a antiga farmácia que o Dr. Bach manipulava seus remédios já antes dos florais, que é a Bach Originals, que é essa amarelinha aqui. Ela vem com essa assinatura do Bach, do Dr. Bach. E porque essa empresa aqui, ela reivindica os direitos autorais e registrou a marca do Rescue, né? Então, as outras empresas têm que colocar um nome fantasia para a fórmula que o Dr. Bach deixou, emergencial. Então, no caso da Healing, ela utiliza essa daqui, olha, Five Flowers. É Five Flower. E aqui são 20 ml, né? Eu falei 10, eu acho. É 20 nesse caso. E aqui é de 30. Vem no um estojinho, né? Com as 38, os 38 florais e duas embalagens do Rescue. A gente fala Rescue porque a gente está acostumado, né? Mas é o floral emergencial. E ele é uma fórmula que o Dr. Bach deixou. Ele contém 5 flores, né? O Clematis, o Star of Bethlehem, o Rock Rose, o Impatiens e o Cherry Plum. E ele é para promover calma, clareza mental, né? Alguma situação de pavor, de temor, de falta de equilíbrio da pessoa, ela achar que vai perder o controle, né? Que é o Thierry Plan, a impaciência com empatins. Ele formulou, deixou essa fórmula depois de muitos estudos. Essa fórmula já chegou a salvar vidas, mesmo na época em que ele ainda era vivo, né? É para promover um bem-estar e, vamos supor, algo assim muito desequilibrador, né? Ou desequilibrante, que possa pegar a pessoa assim, eventualmente, né, na rua, assim, de supetão, um roubo, um atropelamento, uma coisa assim, uma fatalidade que cause grande nervosismo, né, grande pânico. É bom até a gente levar o Rescue na bolsa, porque ali a gente já pinga as gotinhas, né? E a gente pode tomar o Rescue assim quantas vezes a gente achar necessário. E se de minuto em minuto, aí a pessoa vai melhorando e vai aumentando o tempo, né? Que ela vai o espaço de tempo que ela vai utilizar, aí depois de meia hora, de uma hora, até melhorar. O Rescue é um santo remédio, entre aspas, né? Porque os florais a gente não coloca como remédio, porque a gente não pode promover cura, a gente não pode prometer cura como terapeuta floral, né? São terapias que andam lado a lado com tratamentos convencionais da medicina do nosso país. Uma delas é a terapia floral. Então, eu vou continuar aqui. Número 3, Rescue Remedy, a leitura do nosso livrinho, tá? Da Carmen Monari. Vamos lá. Primeiro, indicação. É o remédio do socorro e do resgate.
Socorro nas situações difíceis de sofrimento do corpo ou tormentos mentais, de traumas. Resgate do equilíbrio do nosso consciente que saiu de seu eixo por alguma situação difícil, trazendo-lhe a consciência clara e limpa para resolver a situação, por mais difícil que seja. É o remédio mais usado que precisamos ter sempre conosco para sermos o socorro na hora em que formos chamados. É o remédio para todas as situações, que exigem que se tome providências, mas não substitui o cuidado médico. Porém, como ajuda a aliviar a angústia mental, permite que imediatamente se iniciem os processos de cura do próprio corpo. Ajuda a facilitar nossos mecanismos de sobrevivência. O rescue ajuda a prevenir e superar rapidamente o trauma energético que traz sérias consequências físicas. Tudo que nos esvazia de energia recebe o nome de trauma energético, um susto, mais notícias ou um acidente que envolva perda de consciência. Nessas condições, a consciência ou os elementos sutis do nosso corpo tende a apartar-se do corpo físico. E desse modo, a pessoa não é capaz de iniciar o processo de cura de si mesma. O rescue impede a desintegração do sistema energético ou o faz voltar logo ao normal. O processo curativo pode, então, começar imediatamente. Nessas situações difíceis, é sempre melhor que se usem 4 gotas de concentrado estoque na água ou, se é muito agudo, usam-se 4 gotas direto na boca até conseguirmos ajuda. O estoque, no caso, é esse vidrinho que a gente compra para fazer o floral personalizado, tá, gente? Tanto esse pequeno quanto esse grande aqui, eles são chamados de estoque. Ou se é muito agudo, usam-se 4 gotas direto na boca até conseguirmos a ajuda. Ou seja, a gente pode usar diretamente na boca o próprio estoque, tá bom? O que é o Rescue Remedy? Ele é uma mistura de 5 florais combinados. Star of Bethlehem, para ajudar do choque emocional, para o trauma e entorpecimento. 2. Rock Rose, para o terror e o pânico. 3. Empatins, para as tensões mental e física, pois quando a pessoa não relaxa, a mente fica inquieta e irritadiça, e para a resistência que resulta da contração física e da dor. 4. Cherry Plum, para ter controle das situações e ver com mais clareza a saída. 5. Clematis, para a tendência de desmaios e a sensação de estar muito longe, que frequentemente procedem à inconsciência. Acende a consciência para o momento. É considerada uma essência única. Segundo, qualidades da alma a serem trabalhadas. 1. Harmonia. A harmonia da luz branca, para unir todas as partes que ficaram em desequilíbrio por um trauma. 2. Serenidade. Estar sereno e saber que nada é permanente, que os momentos difíceis vêm como experiência de crescimento, que tudo passa e que após a tempestade vem a bonança. 3. Mensagem. O Rescue Remedy é a essência completa que trabalha a harmonia dos nossos sistemas, para que possamos ter uma reação equilibrada, controlada e que nos direcionará após um momento forte de choque, dor ou qualquer fato que nos tire do próprio eixo, centro. Faz com que nossos corpos físicos e sutis conectem-se, que integrem a energia para circular e nos colocar em pé outra vez, pisando firme na terra. Ele traz a consciência de volta para o nosso corpo. É a luz branca que nos envolve, nos protege e nos clareia o caminho. Trabalha em todos os nossos planos e todos os nossos 4 elementos. 4.
quando o Dr. Bach preparou o Rescue. Foi no início da primavera de 1934 que o Dr. Bach preparou o Rescue Remedy, misturando 3 essências primeiramente: Rock Rose, Impatiens e Clematis, pensando que um curador deveria ter sempre consigo um remédio de ajuda nos casos de emergência. Ele o usou pela primeira vez para salvar um pescador que havia naufragado e foi trazido à costa por um barco salva-vidas. Ele estava em delírio, soltando uma espuma pela boca, congelado. Dr. Bach umedeceu-lhe os lábios com Rescue Remedy e, antes de tirar-lhe as roupas e embrulhá-lo em cobertas, ele já estava sentado e pedindo um cigarro. Ele foi levado a um hospital, mas após alguns dias de descanso, já estava completamente recuperado do trauma. Somente em 1935, quer dizer, um ano depois, ele descobriu o Cherry Plum e o Star of Bethlehem e os acrescentou às outras 3 essências. A partir deste ano, o Rescue Remedy foi preparado com as 5 essências. Quinto, princípios a serem trabalhados. Luz. O Rescue tem a luz branca tão pura que nos envolverá com um manto de harmonia e serenidade para todas as situações difíceis pelas quais passarmos. Quarto, simbolismo. Resgate da harmonia interior. Sétimo, sinais clínicos. 1. Como primeiros socorros. É muito importante, no momento em que ocorre um acidente, um trauma, uma notícia chocante, para o período crítico antes da chegada da assistência médica. Esse período pode marcar a pessoa para sempre, se não for limpo no físico e no mental. Ele não foi feito para ser uma panaceia ou um substituto de um tratamento médico de emergência. Ele não cura. Ele não vai ajudar a voltar a consciência ao corpo, para mobilizar todas as respostas de defesa, cicatrização e equilíbrio dos sistemas orgânicos. É utilizado em acidentes, conosco ou com pessoas ao nosso lado. Se alguém tem um desmaio, por exemplo, usar 4 gotas direto na boca ou pingar sobre os lábios e massagear. Ele ajuda a voltar à consciência. Se for uma crise alérgica forte, por exemplo, um choque anafilático por um veneno, por uma droga ou por uma anestesia, ajuda a diminuir a resposta alérgica até receber os socorros médicos. Em um acidente no qual a pessoa perde a consciência e pode entrar em coma ou após um choque elétrico forte, ele ajuda a voltar. Em dores muito fortes que a pessoa pensa não poder suportar, sempre é bom o terapeuta ou o paciente ter um vidro do Rescue Stock até conseguir um médico. Caso clínico. O filho de 5 anos de um colega terapeuta floral que já tinha sofrido 5 acidentes por atropelamentos. No último deles, ele sofreu uma fratura craniana, foi levado inconsciente ao hospital e a mãe foi lhe dado o Rescue Remedy todo o tempo. Ele ficou em observação e logo voltou à consciência, conversando claramente. Levantou-se e começou a visitar os outros doentes nos leitos, dizendo para as pessoas: "Você vai ficar logo bem", e as abençoava, colocando sua mãozinha na cabeça deles. Após isso, eu lhe disse para se utilizar do Red Chestnut para dar-lhe proteção, porque ele só pedia para os outros e esquecia de pedir para si mesmo, ficando desprotegido. Ele atraía os acidentes por sua falta de proteção. Agora está muito bem. Em uma crise hipertensiva, é muito bom usar o Rescue na água e o paciente tomar um remédio hipotensor, porque o Rescue tira a angústia do paciente que não consegue ter o controle sobre sua pressão. Em crises de hipoglicemia, em que a pessoa sente mal-estar e pensa que vai desmaiar, ou em crises de hiperglicemia, nos diabéticos que podem entrar em coma,
ajuda no equilíbrio dos níveis de glicose, açúcar. Na psiquiatria, nas crises epiléticas, ajuda a diminuir a frequência das crises convulsivas e a angústia do processo, mas nunca parar com remédio anticonvulsivo. Usar o floral com a alopatia. Nas crises convulsivas, se são muito frequentes, preparar rescue do estoque na água e dar aos poucos, ou fazer um diluído com concentração bem baixa do brand. O brand é o conhaque, no caso, né? O conservante. 2. Em queimaduras. O rescue é muito importante para o trauma causado pelo calor. Muitas vezes, eu recomendo usar com o rescue e o Star of Bethlehem se a cena foi muito chocante, ou em patins, se o local teve uma lesão muito profunda, para melhorar a dor da contração local. É muito bom também fazer compressas com o rescue na pele para hidratação com a água, ou mesmo com soro fisiológico nos 3 primeiros dias, e depois pode-se usar o creme rescue para terminar a cicatrização, mantendo o rescue por via oral durante vários dias. É útil também em queimaduras do sol. 3. Ação cicatrizante. É uma das principais ações do rescue, pois ele aumenta a velocidade da cicatrização. Em cirurgias. É muito bom usar no pré-operatório, de 3 a 7 dias antes, e no pós-cirúrgico até terminar o processo, dependendo da cirurgia. Se for uma lesão muito extensa, usar o rescue e o Star of Bethlehem para potencializar a cicatrização. Os cirurgiões observam que a preparação facilita o relaxamento e a cooperação do paciente para que o ato cirúrgico transcorra bem, principalmente nas pessoas com tendência a queloides, sempre prevenir antes. Os cirurgiões plásticos observam que o resultado é bem melhor com o uso do rescue, porque algumas cirurgias correm bem e outras não. Depende muito do estado mental do paciente e da firmeza e controle do cirurgião. Se a pessoa coopera, sua capacidade de recuperação celular será total. Se faltar aceitação da situação, falta de cooperação da pessoa no processo, costuma-se acrescentar role mais rescue. Nos casos com muita secreção na cirurgia ou contaminação, faz uso do rescue mais crab apple ou rescue mais gorse, nas pessoas muito desvitalizadas. B. Em fraturas ósseas. O rescue tem uma ação muito positiva porque ele melhora o inchaço local e facilita o processo de calcificação óssea para formar um calo ósseo. Muitas vezes, em fraturas ósseas, se o processo não estiver caminhando bem porque a pessoa não o aceita, costuma ajudar o role, principalmente se a pessoa tem muita dor. 4. Ginecologia e obstetrícia. Na gravidez, é uma das essências mais usadas para lidar com a ansiedade de espera, enjoo de gravidez, para dar equilíbrio e limpar os medos. Os obstetras costumam usar no pré-parto, durante o parto e no pós-parto. Muitas vezes, os obstetras colocam até no banho da banheira para a mãe relaxar e fazer uma boa preparação. Ajuda muito também quando a mulher tem muito inchaço ou hipertensão gravídica, ou nas mulheres de alto risco, ou em mulheres que tiveram um parto traumático anteriormente. Ajuda a dilatação e contração uterinas. Para as mulheres com eclâmpsia e sofrem convulsões, mas sempre acompanhar com os remédios alopáticos nesses casos graves. Na hora do parto, facilita e acalma a mãe, para que tenha um parto tranquilo. É bom dar ao bebê, assim que nasce, para limpá-lo de qualquer trauma que possa ter passado. Dar, principalmente, aos bebês que tiveram o cordão enrolado no pescoço, ou aos que fizeram fórceps, cesárea, ou para ajudar a cicatrização do umbigo do bebê. Para as mulheres que sofrem aborto espontâneo ou provocado, sempre é um grande trauma.
Na ginecologia, A. Nas mulheres ansiosas, com prurido vaginal, por ansiedade ou por problemas de relacionamento. O resque com as essências de fundo da pessoa. B. Nas cólicas menstruais, o resque sempre ajuda a melhorar a dor, o inchaço e a retenção hídrica. Uso com a essência que a pessoa trabalha para limpar o fundo do problema. 5. Em mal-estar agudo por febre, vômito ou diarreias e dores de cabeça. Ele ajuda a hidratar a pessoa, muitas vezes por ser colocado até com um soro hidratante. Ele ajuda a tirar o mal-estar, a fraqueza, a tontura, o enjoo e a contração muscular com gripes. Em resfriados, melhora muito a coriza, a obstrução nasal ou a falta de ar. Em dores de cabeça, algumas melhoram com resque quando são agudas, não crônicas. Nestas, sempre procurar a causa. 6. Em inchaços, causados por traumas, costumo dar por via oral e compressas locais. Quando causados por inflamações, tipo artroses e artrites, o resco alivia o inchaço e a ansiedade pela dor crônica. Nos pés, por andar demais, subir escadas ou ficar várias horas sentado em avião, ele é muito benéfico em entorses ou hematomas. Crise de alergia. Sempre uso resque para crise aguda e trato o fundo da pessoa com as essências respectivas. Em crise de bronquite, rinite, sinusite ou dermatites, ele melhora muito a obstrução nasal, a falta de ar ou prurido causado pela alergia no nariz, ouvido, garganta, pele. Muitas vezes, podem-se colocar 4 gotas do resque na inalação, no rinossoro ou soro fisiológico, para o uso no nariz ou olhos. Olhos com prurido ou inchaço alérgico, pode-se, além de tomar o resque, fazer compressas com resque na água ou soro fisiológico. Nas crises de tosse secas, sufocantes, laringites ou no processo de dispneia, falta de ar e taquicardia pela bronquite. As pessoas que tomaram corticoides por muitos anos têm uma resposta mais lenta. Devemos insistir mais com as essências e o resque para limpar e para que a pessoa obtenha a resposta própria. Nas dermatites, algumas melhoram com cremes locais e outras não. Nesse caso, fazer resque e compressas locais para aliviar o prurido e ajudar a cicatrização. Em picadas de insetos que promovam grande reação local ou até mesmo choque anafilático, usar o resque para tomar e, com minha experiência, gosto de dar o agrímone no agudo e depois, por um prazo maior, para desensibilizar a resposta do veneno do inseto. Pode-se passar o creme de resque local ou fazer compressas com o líquido. Encinetose. 8. Encinetose. Enjoos de viagens pelo movimento, carro, barco, avião. É bom prevenir tomando direto na boca 4 gotas um período antes e, se necessário, durante a viagem. 9. Em odontologia. Muito útil para o paciente com pânico de ir ao dentista, tomar na véspera e no dia. Muitos odontologistas dão para os pacientes na sala de espera, principalmente para as crianças. Ajuda para cooperar com o tratamento. Em atos cirúrgicos odontológicos, fazer pré-operatório. Durante a cirurgia, ir pingando o resco estoque na boca para diminuir o sangramento e o paciente ficar mais calmo, relaxado. Ajuda na cicatrização e é usado também no pós-cirúrgico. Muitas vezes com crab apple, quando tiver secreção ou precisar de uma limpeza maior. 10. Em processos oculares crônicos, como catarata, glaucoma ou perda de visão por outros processos. Procuramos sempre dar as essências que trabalham o processo de degeneração. Eu utilizo o resque como compressa de uso local para melhorar o trauma de todo o processo. 11.
para diminuir a ansiedade antes de situações difíceis, estressantes. Apresentações de peças teatrais, de uma aula para o público, de um recital, antes de tocar ou cantar em público, antes de exames escolares, de qualquer apresentação pública e entrevistas, antes de percorrer longos caminhos, escaladas de montanha, corrida a pé, carro ou cavalo, antes de jogos, etc., para evitar bolhas, ulcerações e cansaço. Ajuda sempre as pessoas a ficarem centradas, com as respostas prontas e conscientes do processo, clarezas de mente e de respostas. 12. Para substituir tranquilizantes e sedativos. Vamos fazer o processo de retirada da alopatia, introduzindo o Rescue, principalmente para os pacientes que sofrem de insônia e necessitam de remédio para dormir. 13. Quando recebemos notícias desagradáveis, chocantes, ou em situações de perdas familiares, eu utilizo o Star of Bethlehem para as pessoas mais próximas nos primeiros dias, para agir principalmente no trauma. O Rescue é um grande conforto nessas situações, para as vítimas e para as pessoas que prestam assistência. 14. Na consulta. Quando o paciente não consegue falar, fica confuso, tem uma crise histérica ou fica chorando sem parar. O Rescue ajuda o paciente a aumentar a conscientização e a falar sobre si mesmo. Muitas vezes não conseguimos sentir a essência correta do paciente e às vezes damos só o Rescue, que vai ajudar a clarear o quadro. Se alguma essência der reação e precisarmos parar com ela, muitas vezes utilizo o Rescue para equilibrar a pessoa. Se precisar de algo mais, utilizar o Crabby Apple, que é como um antídoto para limpar o efeito das outras essências. 15. Rescue como uma essência que vai ajudar sempre o trabalho das outras essências nos momentos agudos de sofrimento físico ou mental. Ele é um cooperador no processo de cura, ajuda a dar suporte às essências. 16. Para animais. Eles se beneficiam muito, porque quase sempre há um componente emocional ou de terror associado ao mal-estar ou ao trauma. Usos. A. Para acalmar os animais, para que eles cooperem curativos, soro venoso e anestesia. B. Usado para parada cardíaca, ressuscitador cardiopulmonar. Animais nascidos de cesárea com depressão respiratória. C. Para a hidratação de animais, pode-se colocar no soro oral ou venoso, para equilibrar o animal após vômito ou diarreia. D. Pássaros que se chocam contra vidros. E. Traumas fortes como atropelamentos, geralmente sofrem fraturas e hematomas para tirar o choque. Ajuda na calcificação óssea. F. Animais selvagens que vivem estressados em zoológicos, longe do habitat natural. A tendência pelo estresse é dificultar a reprodução, podendo ajudar nessa parte. G. Ataques epilépticos de animais. H. Alergias no corpo de animais, dermatites ou micoses. Muitas vezes é melhor a compressa com água, porque quando tem pelos fica difícil de passar o creme. I. Medo dos animais por traumas ou sustos. Por exemplo, medo de trovão, de ruídos, de água, etc. Adicionar 4 gotas do estoque na água de beber, no leite ou nos locais de aplicação local. Para animais grandes, usar 4 gotas em um balde de água ou na comida, cavalos, vacas, etc. Exemplo: um cavalo de uma amiga cortou o couro e a musculatura em uma cerca, abrindo todo o peito. A dona deu-lhe Rescue na água que bebia e também aplicava localmente, esborrifando, benzendo, porque no primeiro dia ele estava muito nervoso. Depois, ela continuou o processo por algumas semanas,
colocando na água e benzendo o peito do cavalo. A pele e a musculatura fecharam-se completamente, e ele passou a gostar de ficar na cocheira perto de onde estava o vidro de rescue. Caso clínico. Quero contar a vocês um caso muito gratificante em que tive de ajudar uma dog alemã, Arlequim, após um atropelamento. Eu a ajudei e ela acabou ficando comigo por alguns meses. Ela sofreu fraturas múltiplas das 2 patas dianteiras e precisaria de uma cirurgia. O dono mandou sacrificá-la porque não queria preocupar-se. Eu lhe dei o nome de Diana. Por todo o trauma que passou no acidente, dei-lhe o rescue. Ela ficou no hospital por alguns dias e depois veio para minha casa. Era muito revoltada e brava em razão de tudo que lhe aconteceu e provavelmente no seu lar anterior não recebesse amor. Ela não aceitava nem que a limpássemos, ficava só deitada no chão. Seu processo de autodestruição era tão grande que desenvolveu uma gangrena no membro anterior esquerdo. Então eu acrescentei o Holly ao rescue. Ela teve um dia para ver se havia resposta e foi positiva. Recuperou-se e escapou da amputação. Eu usei durante 2 meses o rescue e o Holly do estoque, até acabar o processo de cicatrização óssea. O Holly mudou sua atitude de vida. Ela passou a aceitar o amor e dar amor às pessoas. Ocorreu a transformação. Quando retiramos o gesso, o calo ósseo se formou e ela ficou perfeita, sem mancar. Logo depois encontramos um lindo companheiro para ela e foi feliz em seu novo lar. Sempre que um animal for muito injuriado, injustiçado ou ocorrer a falta de aceitação no processo agudo, eu utilizo Holly com o Rescue Remedy. 17. Em plantas. Quando elas sofrem um choque depois da transplantação para um novo vaso, após geada forte ou pragas. Mistura-se 4 gotas do estoque em 1 galão de água, regam-se as plantas e borrifam-se as folhas. Elas reagem muito bem e respondem melhor à floração. 18. Para sofrimentos antecipatórios. É indicado antes de situações difíceis, como exames, entrevistas pré-cirúrgicas, antes de ir ao dentista, ginecologista, etc. 19. Para sofrimentos crônicos. Podemos usar em casos de pacientes com problemas crônicos, pode ser usado por anos sem problemas. As pessoas enfrentam melhor seus problemas físicos ou psíquicos. 8. Fitoterapia. Não tem. 9. Botânica. A preparação do Rescue Remedy. Não é uma simples mistura das 5 essências citadas, mas para se preparar 1 litro de tintura-mãe do Rescue Remedy, pegam-se 5 vidros das tinturas-mãe das flores, Star of Bethlehem, Rock Rose, Clematis, Impatiens e Cherry Plum. Coloca-se uma porcentagem da tintura-mãe de cada essência e mistura-se com certa quantidade de brandy e assim se faz 1 litro de tintura-mãe do Rescue Remedy. O creme Rescue é composto da tintura do Rescue Remedy, a tintura-mãe do Rescue Remedy com a tintura-mãe do Crab Apple. Eu acho que eu não mostrei aqui, deixa eu me ver aqui. Eu não mostrei a capa, não foi? A formação do halo de harmonia, Rescue Remedy. Bom, pessoal, muito obrigada por essa leitura.
tinha coisa aqui que eu também aprendi com essa leitura, eu ainda não sabia. Eu peço para vocês que curtam o vídeo, comentem algo nele para que eu fique sabendo, tá? Comentem, compartilhem o vídeo para alguém que vocês acham que o conteúdo dele seja relevante e para que o YouTube também possa saber que o conteúdo é de grande aproveitamento, né? Para os terapeutas florais, terapeutas holísticos de modo geral e para as pessoas que não conhecem os florais, né? Porque só de começar a introdução do resco já é assim algo muito maravilhoso, até as pessoas conseguirem ter acesso a uma consulta com um terapeuta floral para começarem a fazer uso de um floral personalizado para a sua energia. E eu agradeço imensamente. Até o próximo vídeo. Eu não falei qual vai ser a próxima leitura, né? Depois do resto aqui no livro, vem o Holly, o floral Holly, a serpente da transformação. Namastê, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.